diz assim, versículo 19 somente: as festas são feitas para rir, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Amém? Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nesse propósito de falar, de meditar, de aprender sobre aqueles princípios que o Senhor tem na tua palavra para a nossa vida financeira. Nós pedimos que desde já toda barreira, todo e qualquer intento maligno, toda e qualquer resistência, caia por terra, Deus, a tua palavra seja pregada com verdade, os nossos entendimentos estejam abertos, nosso coração seja uma terra frutífera, abençoada, para que a semente da tua palavra possa crescer e germinar, e que essa série de mensagens, Deus, possa produzir bênçãos na nossa vida financeira, sabedoria, como o pastor João mesmo falou aqui, para administrar nossos recursos, e assim nós possamos crescer, prosperar. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido? Nós precisamos entender que na nossa vida hoje, em todo o tempo, Deus, ele se importa com todas as áreas da nossa vida. É uma ignorância nossa pensar de que Deus se importa com a sua saúde. Você acredita que Deus se importa com a sua saúde? Diga amém. É uma ignorância nós pensarmos que Deus, ele se importa com a nossa família. Você acredita que Deus se importa com a sua família? Diga aleluia. E ele não se importa com a nossa vida financeira. Nós achamos, às vezes, fazemos uma certa diferenciação, como se Deus se importasse com todas as áreas da nossa vida e ignorasse a nossa vida financeira. E isso é um erro muito grande. O bispo Roberto, o fundador da nossa denominação, ele dizia isso, que um dos grandes enganos que o diabo tem feito ao longo da história é exatamente isso, achar que Deus não se importa com a nossa vida financeira, achar e nos ensinar, ou nos levar a acreditar que Deus não se importa com isso, e por isso nós acabamos não desfrutando das bênçãos que Deus tem para nós. Não é porque Deus não queira abençoar, mas é porque nós desconhecemos, ignoramos, ou não atentamos para essa verdade espiritual também. Então nós estamos aqui para aprender alguns princípios que a palavra de Deus nos direciona, para que nós possamos viver essas bênçãos, possamos viver esse melhor de Deus, possamos viver uma vida financeira próspera, abençoada e frutífera, porque a cruz de Cristo conquistou para nós salvação, conquistou para nós cura, conquistou para nós vitória, mas na cruz também tem bênçãos financeiras, na cruz também tem milagre, na cruz também tem prosperidade para nós. Você acredita nisso? Então, só para a gente pensar um pouco, quando nós ignoramos ou rejeitamos esses princípios de Deus que também regem a vida financeira, traz para nós alguns problemas, traz para nós algumas dificuldades, traz para nós algumas consequências que ninguém quer. Por exemplo, pessoas que ignoram a vida financeira, os princípios que Deus tem, elas vivem muitas vezes em constantes lutas financeiras, porque não aprendem os princípios, porque não aprendem a viver aquilo que Deus direcionou a elas. Uma segunda consequência grave, no meu entendimento, é que essa pessoa, ela passa a viver na pobreza. E pobreza aqui, querido, eu quero que você entenda, eu vou falar sobre esse assunto mais para frente, mas pobreza não está ligado só à sua condição financeira, quanto dinheiro você tem. Tem pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro na conta no banco, mas elas são pobres espiritualmente. Elas são pobres na sua alma. Eu conheço e já ouvi de pessoas, testemunho de pessoas que tinham muito dinheiro no banco, mas você ia olhar para elas andando na rua, você chamava de mendigo, porque andavam com roupas maltrapilhas. Então, quer dizer, era uma pessoa que tinha dinheiro? Tinha. Mas ela sabia os princípios da palavra de Deus? Não. Então, embora tivesse muito dinheiro, ela era pobre. Meu pai, ele tinha uma frase que dizem aí, como ditado, e ele sempre repetia: tem pessoas que são tão pobres, que elas só têm dinheiro. Meu pai me ensinou isso.
E muitas vezes na nossa vida nós pensamos que ter dinheiro é tudo, que ter dinheiro é ser rico. E às vezes, você ter dinheiro te faz a pessoa mais pobre da terra, embora com muito dinheiro. Nós não entendemos esses princípios, afeta a nossa saúde física, afeta a nossa saúde emocional. Quantos de nós, queridos, ficamos preocupados para pagar uma conta? Quantos de nós ficamos preocupados que o nome está sujo no SPC, no Serasa, em todas essas outras coisas que tem aí? Então eu te pergunto, se a gente não aprende a lidar com esses recursos, se a gente não aprende a lidar com aquilo que Deus traz para nós, com aquilo que Deus nos abençoa, olha como isso prejudica a nossa vida, queridos. Então nós estamos aqui para aprender, para que nós possamos evitar essas consequências, evitar esses problemas e viver debaixo da bênção de Deus. Não quer dizer que você que é servo de Deus, que é fiel, não vai passar por esses problemas. Talvez uma vez na vida, talvez em algumas circunstâncias, mas não vai viver nisso. Essas situações não vão te oprimir, não vão te paralisar. Você vai passar por elas. Uma outra coisa, uma outra consequência da nossa vida financeira, sem a bênção de Deus, sem os princípios de Deus, ela afeta os nossos relacionamentos. E aqui eu quero trazer para você um dado estatístico que foi feito lá nos Estados Unidos, que a principal motivo de divórcios naquele tempo que foi feita a pesquisa, por incrível que pareça, talvez você pense, é por causa de adultério, é por causa disso, é por causa daquilo. O principal motivo de divórcio foi exatamente problemas financeiros. Não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para se sustentar, foi o principal motivo para que houvesse divórcios. Então a gente pensa, para que se preocupar com dinheiro? Não, Deus não se importa com a nossa vida financeira. É claro que se importa, meu irmão. Porque Ele sabe que se sua vida financeira estiver boa, seus relacionamentos estarão bons, seu casamento estará bem, Deus, as coisas vão funcionar. E uma última coisa, quando nós não administramos bem os nossos recursos, o reino de Deus sofre. E a família sofre também. Nós não recebemos, queridos, ajudas do governo. O dinheiro, o governo não custeia as coisas para a igreja. Nós não temos benefícios. Essa igreja ela está funcionando graças à fidelidade dos irmãos, dos dízimos e ofertas que são trazidos aqui a cada culto, a cada mês. Então, se a minha vida financeira ela é afetada, a igreja é afetada também? É ou não é? Se eu sou um dizimista fiel e eu não tenho renda, eu vou dizimar o quê? A Bíblia ela ensina isso, cada um contribua segundo aquilo que tem, na medida que Deus tem te abençoado. Se eu não tenho recursos, eu vou doar o quê? O reino de Deus hoje, em toda a sua história, foi sustentado pela fidelidade dos seus membros, pela fidelidade do povo que era fiel e generoso em ofertar, em dizimar, em trazer os seus recursos à casa de Deus. E os recursos que eram trazidos pela mão de Deus. Eu amo o texto que até o pastor João leu aqui de 1 Crônicas, capítulo 29, porque o salmista e rei Davi, naquele texto, ele vai dizer: Senhor, nós recebemos esses recursos e das tuas próprias mãos nós te damos. Davi estava reconhecendo que todo recurso vinha de Deus, e de Deus ele estava trazendo de volta como dízimos e ofertas. Então a igreja sofre, querido, o reino de Deus sofre quando nós não entendemos bem a questão da vida financeira. A família sofre quando nós não entendemos bem a vida financeira, quando nós não administramos bem os recursos que Deus nos dá. Então nessa noite, nesse período que nós estamos aqui estudando, aprendendo, vamos estar atentos, querido, porque Deus quer mudar a nossa vida financeira. Diga amém, por favor. Deus quer mudar a sua vida financeira, Deus quer te prosperar, Deus vai abrir portas nesse período, em nome de Jesus. Deus vai abençoar, Deus vai trazer prosperidade, Deus vai abençoar os teus negócios, diga amém, para que nós possamos, querido, viver bem, e trazer os recursos para a casa de Deus, claro, mas também ter a nossa vida e a nossa família abençoada.
alguns períodos atrás, nós não podemos nos esquecer da nossa história. Aqui no Brasil, havia até um conceito, querido, um ensinamento, de que os cristãos não deveriam nem fazer faculdade. Os cristãos não deveriam buscar um conhecimento. Ou seja, restringia a vida financeira dos cristãos aos empregos de menor qualificação. Consequentemente, as pessoas ganhavam menos. Então veja como é uma questão de entendimento a gente mudar a nossa compreensão de que Deus tem algo bom para nós, de que Deus quer nos abençoar sim, de que Deus se preocupa com a nossa vida financeira sim, de que Deus quer trazer provisão para nós sim. E aí então nós enfrentamos dois dilemas dentro desse conceito. O primeiro dilema, e isso é baseado naquele texto da ressurreição de Lázaro, quando as irmãs estavam ali, Marta e Maria, e Jesus chega e eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então parece, aos olhos humanos, que Jesus só pode agir no passado. Ah, naquele tempo lá atrás, Deus abençoou Davi, prosperou Davi. Ah, lá atrás, Deus abençoou Josafá e fez com que ele pegasse a riqueza daqueles reinos todos. Mas e hoje? Será que hoje Deus não quer me abençoar? Será que hoje Deus não quer prover a mim? Será que hoje Deus que proveu todas as necessidades da igreja, desde a fundação, lá em Atos capítulo 2 até hoje, será que Deus não quer me abençoar hoje? Eu só estou ouvindo dois amém bem tímido assim. Diga um amém com verdade, com convicção. Deus quer te abençoar hoje. Você pode bater no peito e dizer isso bem alto. Deus quer me abençoar hoje, financeiramente. Deus quer, meu irmão. O nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Ele vai continuar abençoando a igreja. Ele vai continuar sustentando a igreja. E essas irmãs, elas ainda dão uma outra frase. Elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor Jesus responde a ela: mas Marta, seu irmão há de ressuscitar. Mas Marta não pensou que era para o presente, que era naquele dia. Marta pensou: ah, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, na ressurreição. E o Senhor, você conhece a história, sabe que Lázaro foi ressuscitado naquele dia. Então o Senhor teve que mostrar para Marta e Maria que o Senhor não era o Deus do passado, que só fez no passado. E que o Senhor também não era só o Deus do futuro. Lá no futuro você vai ser abençoado. Lá no céu você vai ser abençoado. Lá vai ser também. Mas o nosso Deus é um Deus que age hoje. O nosso Deus é um Deus que abre portas hoje. O nosso Deus é um Deus que prospera hoje. Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor. E um outro dilema, o bispo Roberto chamou assim, por isso estamos chamando assim, é que por mal entender o versículo ou a palavra de Deus, lá de 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por muito tempo a igreja evangélica cortou essa parte do amor ao dinheiro e começou a colocar só como o dinheiro em si é a raiz de todos os males. E isso levou pessoas a pensarem que terem dinheiro seria errado, que terem dinheiro seria algo fora do desejo de Deus. Pessoas que achavam que o dinheiro era até do diabo. Veja, querido, como isso é uma falta de entendimento. Isso é uma falta de compreensão. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O dinheiro não é do diabo, não. Não foi você que trabalhou pelo dinheiro? Foi ou não foi? Então o dinheiro é de quem? Quem trabalhou para ganhar o dinheiro? Você. Então o dinheiro é de quem? É seu. Amém? O diabo não tem direito no meu dinheiro não, porque quem ganhou fui eu.
E aquilo que eu ganhei veio abençoado por Deus. Então ele não pode botar as mãos, porque a minha renda está protegida. Então o dinheiro não é do diabo, meu irmão. Então se o dinheiro não é do diabo, não tem problema nenhum em você ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum você prosperar. Não tem problema nenhum você ter recursos. Então precisamos aprender essas verdades e reter essas verdades em nossos corações. E aí nós precisamos, nessas verdades, enfrentar então dois extremos. Deixa eu caminhar aqui. Dois extremos que nós precisamos enfrentar dentro dessas verdades que estou falando aqui. Primeiro extremo. O nosso país, ele veio de uma cultura católica. Católica romana. Deixa eu falar assim para não dar problema depois. Que nós chamamos de romanismo. E dentro da cultura do romanismo, dentro da cultura católica romana, eles ensinavam até que o lucro era pecado. Então, quando você ganhava dinheiro, dentro da cultura deles, especialmente na Idade Média para cá, você ganhava dinheiro, você não podia lucrar com aquilo que você estava vendendo. Você ganhava o dinheiro, você tinha que separar uma parte para você, mas o lucro você tinha que devolver para a igreja católica. Eles não eram bobos. Mas deixa isso para lá, isso é história. Então, e dentro desse conceito, parecia até que a pobreza era algo até espiritual. Não é à toa que vocês veem, até hoje, algumas pessoas que seguem a linha deles, fazem votos de pobreza. Vivem de forma restrita, com restrições, com poucos recursos, com poucos luxos, para, no meio disso, se fazerem mais espirituais do que os outros, como se isso fosse dar uma espiritualidade maior. E aí vem essas pessoas, no meio da igreja evangélica, que se convertem. Elas vêm para o reino de Deus, mas chegam no reino de Deus, continuam com aquele conceito de que tem que ser pobre, de que o crente não pode estudar, de que o crente não pode ter dinheiro, de que o crente não pode ter uma formação, de que o crente não pode galgar os melhores lugares na vida profissional. Então eu tenho que vencer essa barreira, querido, de achar que o crente tem que ser o pobrezinho. Eu tenho que vencer essa barreira de achar que o crente não pode ter dinheiro. Eu tenho que vencer essa barreira de achar que o crente não pode ter um carro. Até um irmão estava dando testemunho hoje pela manhã, falando, o pastor tem carro. Meu irmão, não é pecado o pastor ter carro não, meu irmão. O pastor tem direito a ter carro também, ué, que isso? Amém ou não amém? Tem direito, meu irmão. O pastor tem casa, ele vai morar onde? Debaixo da ponte? O pastor tem direito a ter para a casa dele também, amém? O pastor tem celular, meu irmão, tem direito. A gente às vezes esquece dessas coisas. O irmãozinho da igreja, o irmão trabalhou, o irmão estudou, o irmão se capacitou, conseguiu um bom emprego, conseguiu com seus recursos comprar um bom carro. O irmão tem um carro bom, graças a Deus que o irmão tem um carro bom, ele trabalhou para isso. Diferente dos outros que tem um carro bom porque fica pegando o dinheiro dos outros com corrupção, nós não. Se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, por que você não pode ter um carro bom, meu irmão? E a gente fica com esse peso nas costas, meu Deus, eu não posso ter as coisas boas, não, meu irmão. Às vezes, ter coisas boas, para ter coisas boas, nós precisamos ser mais espirituais do que não tê-las. Vou repetir isso aqui para a gente meditar sobre isso. Às vezes, ter luxo, ter coisas boas, vai nos requerer mais espiritualidade do que não ter. Precisamos então vencer esse ranço, queridos. Eu chamo assim, o ranço do catolicismo de achar que pobreza é algo que vai trazer para você espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe segunda influência que veio a partir dos anos finalzinho de 80, meados de 80 para cá, que não surgiu nesse tempo, surgiu bem antes, mas ganhou força no Brasil nesse período, que foi a teologia da prosperidade, queridos. Que ele vai para um outro extremo. Um extremo diz que a pobreza, você vai ser espiritual, que você vai crescer, que você vai ser aceito por Deus. Mas existe um outro extremo, queridos, que diz que todo mundo vai ficar rico, que todo mundo vai ficar milionário,
E essa mensagem tem tudo a ver porque na semana passada nós tivemos aqui, o Wellington iniciou já essa série de mensagens. Quando voltei para casa, eu não costumo ver, mas passei rápido no Fantástico, e estava lá uma reportagem do suposto pastor, não sei se o pastor João chegou a ver, um suposto pastor, que está aí na internet ainda, pedindo dinheiro às pessoas, e prometendo que se as pessoas dessem dinheiro no ministério dele, fizessem o Pix ou sei lá o quê, as pessoas iriam ganhar não sei quantos trilhões. Aí foi um economista lá explicando, o valor que ele tinha prometido era maior do que o somatório do PIB de todos os principais países do mundo. Então, quer dizer, Deus ia dar para uma pessoa a produção anual de todos os países do mundo. É lógico isso, queridos? E ele dizendo, pregando, ensinando que isso era Deus que iria fazer, porque a Bíblia diz que é assim. Meu irmão, quanto engano no nosso meio ainda hoje. Quantas mentiras com relação à vida financeira ainda hoje. E nós precisamos então aprender os princípios da palavra de Deus, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas Ele não quer te enganar, meu irmão. E nós vemos no dia de hoje quantas denominações, quantas pessoas do povo de Deus têm se levado e sido enganadas por essa teologia que tem atrapalhado tanto a nossa caminhada cristã. Então eu preciso fugir desses extremos. Eu não posso achar que só a pobreza vai me fazer alguém espiritual, alguém aceito por Deus. Mas também não posso aceitar que a riqueza vai me fazer alguém aceito por Deus. Quem é que me faz aceito por Deus? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua condição financeira hoje, querido. Talvez você possa ter chegado aqui, você que está me assistindo pode ser o mais pobre. Ou talvez que você está aqui nessa noite, ou nos assistindo, pode ser o mais rico. Eu quero dizer para você, não é o seu dinheiro, a quantidade ou a falta dele que vai fazer você ser aceito. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. E nessa noite, eu e você podemos nos achegar a Ele, independente de qualquer que seja a nossa condição, e nos apresentarmos a Ele e pedirmos, Senhor, nos recebe, nos abençoa. Se a tua condição hoje de pobreza, eu posso me achegar a Deus e clamar a Deus, me abençoe e muda a minha sorte, porque o que me faz estar mais próximo do Senhor não é dinheiro, não é riqueza, não são bens, não são propriedades, mas é o sangue vertido na cruz do Calvário pelo meu Senhor e Salvador. É por isso que eu sou aceito hoje por Ele. Dentro desse conceito de teologia da prosperidade, existe uma situação que eles usam muito, e que o bispo Roberto já nos alertava lá atrás, quando ele nos ensinou a não negociar com Deus. Tem pessoas hoje, dentro dessa cultura que nós vivemos hoje, que estão negociando com Deus. Ensinos errados que até incentivam isso. Não vem para a minha igreja, dá a sua casa, dá o seu carro, que você vai ter 10 carros, que você vai ter 10 casas. Meu irmão, Deus não é um negociador de bens, não. Deus não é um negociador de bens materiais, não. Nós aprendemos aqui também. Você pode assistir os nossos cursos, estão lá. Deus, Ele fez uma troca do todo pelo todo. Ele deu o coração todo dele por nós. E Ele pede que nós também venhamos a servir e adorá-lo de todo o coração. A troca que existe entre nós e o Senhor não é uma troca de bens, não é que eu vou trazer uma oferta de R$100 e vou ganhar 1 milhão, não. A troca que eu vou fazer é uma troca de coração, querido. É o todo o coração de Deus que Ele enviou por nós na cruz do Calvário, na vida, na representação de Jesus ali, e o nosso coração todo entregue a Ele, em submissão, em adoração e louvor. Então não vamos negociar com Deus, meu irmão. Eu não trago meu dízimo aqui para negociar com Deus, dizer, comprar Deus, não, Deus vai fazer porque eu sou dizimista. Não negocie com Deus, meu irmão. Tratamos Deus como se fosse um ser humano. Às vezes medimos Deus pela nossa ganância. Não, eu quero.
E a gente acha que Deus é ganancioso pela nossa fidelidade também, tanto quanto nós somos gananciosos pelo dinheiro. Aí a gente pensa, não, eu vou dar o dízimo para que Deus me veja fiel e receba minha fidelidade. E Deus vai me dar o dinheiro, o recurso que eu quero. Tem alguns até que colocam Deus na parede. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, vai ficar sem fazer, meu irmão. Se o Senhor, eu gosto do texto de Isaías que diz: quem é o barro para contender com o oleiro? É um caco no meio de outros cacos. Ele não diz que nem que é um vaso, é um caco, é só um pedaço de barro no meio dos outros. Então, meu irmão, a gente precisa aprender essas verdades, ou nos lembrar dessas verdades. Quando eu trago meu dízimo, a minha oferta, eu não estou negociando, não estou trocando com Deus, não. Eu estou sendo fiel naquilo que Deus me chamou a fazer. Amém? Temos que tomar um cuidado, querido, porque hoje os falsos ensinos têm nos levado à ganância. Então, muitos ensinos hoje nos levam a buscar aquilo que Deus não tem para nós. Vou te dar um exemplo disso. Quando você vai ler o Êxodo, o livro de Êxodo, você vai ler o livro de Josué, que é a concretização da posse da terra prometida. Embora a região fosse maior, havia limites para Israel. Deus falou: vocês vão conquistar esse pedaço aqui, daqui para lá, daqui, esse terreno, é a terra prometida de vocês, eu dei a vocês. Mas daqui para lá, é dos outros. Não era para conquistar o mundo inteiro, queridos. Era para conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Hoje, com esse espírito que tem sido pregado e ensinado, tem levado as pessoas à ganância. Não tem erro você ter um carro, você ter 2 carros, mas às vezes nós temos visto: eu tenho um carro, eu tenho 2, mas eu quero ter 10. Não, porque Deus vai me dar. Será que Deus quer que você tenha 10 carros, meu irmão? Nada contra a pessoa ter 10 carros, às vezes o cara é colecionador, tem dinheiro para isso, não é o problema. Mas será que Deus quer que todos nós tenhamos 10 carros? Será que um já não está te satisfazendo, não está te levando? Então perceba que às vezes nós nos deixamos levar por um espírito de ganância, querido. E o texto de 1 Timóteo, eu citei o versículo 10, mas o 6, versículo 9, diz que aqueles que querem ficar ricos, isso me chamou muita atenção quando li. O texto não diz que aqueles que querem ficar ricos podem cair em pecado, em transgressão. O texto diz que aqueles que querem ficar ricos, eles caem. Não tem uma dúvida, não tem um talvez, mas há uma afirmação de Deus. Então, cuidado com esse espírito de ganância que tem sido trazido no meio do nosso tempo, esse espírito de consumismo. Cuidado, meu irmão, porque isso pode nos levar a uma queda. E uma queda terrível, uma queda que pode trazer tristeza para nós. Então, nessa noite que nós estamos aqui aprendendo sobre vida financeira, que todo o espírito de ganância, todo ensino que nos leva a isso, que caia por terra nas nossas vidas, e nós possamos aprender o conceito de generosidade e não de ganância. Ficarmos libertos dessa ganância que o mundo tem incentivado tanto e que, infelizmente, algumas igrejas têm abraçado como doutrina cristã, que de cristã não tem nada. Amém, meu irmão? Então, eu quero pedir para você, abra sua Bíblia rapidinho, em 2 Coríntios, capítulo de número 8. E deixa aberto aí. Eu quero comentar com você algo para eu terminar minha mensagem, dentro desse conceito que nós estamos tratando aqui. De nós ficarmos libertos, ou entendermos um pouco e fugirmos dessa teologia maligna. É até errado a gente chamar de teologia, mas é assim que é conhecido, da prosperidade, que Deus nos livre disso. 2 Coríntios, capítulo de número 8, deixe sua Bíblia aberta, eu vou pegar uns 2 ou 3 textos aqui, mas olha só o que diz o versículo 9. Diz assim:
Você já achou? Olha só o que diz. Pois vocês, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem o quê? A graça. Então aqui já está dando uma dica para nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ih, pastor, não entendi. O senhor acabou de dizer que Deus não quer que todos sejam ricos, mas agora o texto está dizendo que é para ser rico. Não quer dizer que todos nós seremos milionários, todos nós seremos ricos, todos nós teremos a nossa conta bancária cheia de dinheiro. Vamos fazer uma breve análise sobre esse texto, que é muitas vezes usado dentro da teologia da prosperidade para enganar as pessoas dizendo que elas serão milionárias. Vamos para o texto bíblico. O texto vai nos dizer pela graça. Então aqui já está dando uma dica para nós. Não é Jesus está falando de graça de Deus. Jesus está falando de projeto de salvação. Jesus está falando de Paulo, né? Está falando das bênçãos que Deus tem para nós. E aí ele diz assim: Jesus sendo rico. Em que parte da Bíblia você tem escrito que Jesus foi rico? Nessa terra. Aonde você encontra na Bíblia Jesus sendo rico? Você conhece algum texto? Vou refrescar sua memória. Jesus, quando nasceu, e os judeus, quando nasciam, tinham que ser apresentados no templo, tinha que ser dada uma oferta. A oferta que foi dada por Cristo foi a oferta dos pobres. A oferta dos ricos eram bois, eram cordeiros, e a oferta dos pobres era uma pombinha ou rolinha. A oferta que foi trazida por Cristo foi uma oferta de pobres, de pessoas que não tinham tantos recursos. Então os pais de Jesus não tinham tantos recursos assim. E o texto vai nos dizer também, a palavra de Deus, que eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Se ele era rico, para que precisava que as mulheres sustentassem ele? Então, se Jesus em nenhum lugar da Bíblia era rico, foi rico, de que riqueza ele abriu mão então? De que riqueza ele abriu mão para participar da pobreza? Se ele nunca foi rico para abrir mão da pobreza, da riqueza. Aí eu quero fazer para você uma segunda pergunta. A igreja em Corinto não era uma igreja pobre. Era uma igreja conhecida pelos seus muitos recursos, muito pelo contrário. Por isso Paulo, nesse capítulo 8, capítulo 9, ele está pedindo uma oferta à igreja, porque ela tinha recursos para levar para aqueles que estavam precisando de ajuda na Judéia. Então, aqui, eles já eram abastados, eles já eram ricos. Se você deixou sua Bíblia aberta, no capítulo 8, veja o versículo 14. Diz assim, ó: neste momento, a abundância que vocês têm, eles tinham ou não tinham abundância? Tinha, não está escrito? Então eles tinham recursos. Aqui Paulo está falando de dinheiro. Eles tinham recursos. Então, se eles já tinham recursos, como é que eles eram pobres? Que pobreza, então, Paulo estava dizendo, se eles já tinham recursos? Eles não eram pobres. Eles não precisaram de Jesus para enriquecer, eles já tinham os recursos. Qual era a pobreza deles, então? A senhora acha que é do Espírito? Vou responder depois. E aí nós vemos, dentro desse mesmo capítulo, do capítulo 8, versículo 2, nós vemos que o próprio, o Espírito Santo, já conhecendo que haveria a teologia da prosperidade no nosso tempo, ele já deixou aqui a própria resposta. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 8. Versículo 2. Paulo dizendo, porque ele está descrevendo aqui a igreja da Macedônia. Porque ele também pediu oferta lá, e a igreja da Macedônia fez isso. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E o que está escrito na sua Bíblia aí?
profunda pobreza. Deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Vamos para o versículo 14. Isso. Olha só, 14 nós já lemos. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Aqui Paulo está descrevendo a igreja da Judéia, que era quem iria receber as ofertas da igreja de Corinto. Então nós vemos aqui dois exemplos. A igreja da Macedônia, que estava em profunda pobreza, e da sua profunda pobreza ela ofertou com generosidade. E nós temos o exemplo da igreja na Judéia, que estava sofrendo necessidade, estava recebendo as ofertas de ajuda da igreja da Macedônia e de Corinto e das outras regiões que Paulo passou pegando oferta. Aí eu te pergunto, será que Deus iria querer só que a igreja de Corinto fosse rica e todas as demais passassem necessidade e até a pobreza? Deus é um Deus que faz acepção de pessoas. Então, respondendo, para a gente entender esse conceito aqui, qual era a riqueza de Cristo, então? Se ele não abriu mão, se ele nunca foi rico nessa terra, de que riqueza Paulo estava falando? A riqueza que Paulo estava falando está descrita lá em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, querido. Estava lá no céu. Essa é a riqueza que está falando. Ele abriu mão de estar lá no céu e de ser Deus para vir a esta terra, padecer pelos nossos pecados, sofrer as nossas misérias como pecador, carregar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então a riqueza de Jesus é a sua divindade, a riqueza de Jesus é estar no céu, a riqueza de Jesus é a sua graça. Qual foi a pobreza dele? Carregar, então ele se fez pobre, ele carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos ricos, fôssemos alcançados pelo quê? Pela sua graça, pelo seu perdão, pela comunhão com Deus. Foi isso que Jesus abriu mão, e foi isso que a igreja de Corinto e todos nós recebemos. Você entende isso? Fica claro para você isso? Então, qual era a pobreza da igreja de Corinto? Eram os seus pecados, queridos. Estavam longe de Deus e foram alcançados, como o próprio versículo diz, pela graça de Deus. Foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Ah, pastor, onde está isso? Apocalipse capítulo 3, querido. Quando você vai pegar lá Apocalipse, no capítulo 3, que é a carta do Senhor à igreja de Laodiceia, eles se achavam muito ricos, até que chega a mensagem do Evangelho dizendo: vocês se acham ricos, mas na realidade você é pobre, você é cego e você é nu. Aí vem aquele célebre texto: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus tinha uma riqueza para aquela igreja que não era riqueza material, mas eram questões espirituais que elas estavam abrindo mão. Então nessa hora que nós estamos aqui, querido, Deus quer te fazer rico. Diga amém. Rico da graça de Deus, rico da bênção de Deus, rico do poder de Deus, rico da prosperidade de Deus, rico da vida de Deus. E respondendo a terceira pergunta, que eu já deixei de antemão respondida, Deus quer que a igreja de Corinto fosse rica e as demais pobres? Claro que não. Deus não faz acepção de pessoas. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, vamos acordar, queridos. Não vamos nos deixar levar por esses ensinos errados que têm levado pessoas à ganância e têm esquecido de Deus e pensado só nas bênçãos materiais.
Vamos nos deixar levar pela verdade do Evangelho. Vamos nos deixar levar por aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos nos deixar levar pelo não só o exemplo, o ensino por palavras de Jesus, mas pelo seu exemplo de prática e de conduta. Porque ainda hoje Deus ainda prospera. Ainda hoje Deus ainda abençoa. Ainda hoje Deus ainda abre portas. Ainda hoje Deus vai prover e vai continuar provendo e vai continuar trazendo a sua provisão, porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. Se Ele cuida das aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, não cuidará de vocês, homens de pequena fé. Eu gosto do texto quando o Senhor Jesus diz: vocês valem muito mais do que os pardais. Olha para esse valioso aí do teu lado. Olha para essa valiosa aí do teu lado. Meu irmão, Deus vai cuidar de você, porque você vale muito mais do que toda a natureza, e Deus sustenta a natureza, Deus cuida da natureza, Deus provê a natureza, Ele também vai cuidar de você, vai prover você e vai abençoar a sua vida financeiramente também. Você que precisa de uma bênção financeira, diga eu recebo. Você que quer a prosperidade de Deus, diga eu tomo posse. Você que quer mais provisão de Deus, diga eu creio. E aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Deixa eu fazer uma oração rápida por você. Depois vou passar para o pastor. Feche seus olhos. Pai querido, nessa hora, quando a tua palavra é pregada, muitas vezes isso é uma coisa que nós vimos no estudo bíblico aqui, especialmente no Raízes, e temos visto na escola bíblica também. Muitas representações que nós temos na nossa cabeça precisam ser destruídas. E que pelo poder da tua palavra, o Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então que pelo poder da tua palavra, que pelo poder do nome de Jesus, pela ação do teu Espírito, que fortalezas que possam estar nas nossas mentes e corações, que elas sejam destruídas agora pelo poder da tua palavra, Pai. E possa ser edificado e construído um entendimento, uma ideia conforme e direcionada pela Tua palavra, Deus, para que nós possamos estar firmados naquilo que o Senhor falou, não em teorias humanas, não em teorias até malignas, mas que possamos não seguir doutrinas até de demônios, mas possamos seguir a doutrina verdadeira e real da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida financeira, que o Senhor venha acrescentar sabedoria para a administração dos nossos recursos, e que o Senhor venha fazer milagres financeiros, ó Pai. Eu não peço só uma porta aberta, mas eu peço milagres, Deus. Milagres na vida financeira. Milagres como eu já ouvi de um irmão que era até membro aqui da igreja, que Deus criou um cargo para ele na empresa, Senhor. Não tinha um cargo que ele fazia, que ele tinha capacitação para fazer, e a empresa criou um cargo para contratá-lo. O Senhor é um Deus que faz isso, Pai. O Senhor é um Deus que nos coloca em posições que às vezes, como aconteceu com Davi não tinha capacidades administrativas e foi colocado para governar. O Senhor pode, Deus, abrir portas. O Senhor pode, talvez aos olhos humanos nós não tenhamos a qualificação, talvez nós não tenhamos a pechada, como o pessoal gosta de dizer, para entrar nesse cargo, para conquistar isso só com pechada, só com quem indica. E nós temos um que indica, que é o Todo-Poderoso. Nós temos aquele que abre portas, que pode fazer qualquer coisa. Então, Pai, abre portas em favor dos teus filhos. Trabalha, Pai, ali, de repente, pessoas que estão fazendo concurso serão analisados ali, que possam ter a tua graça para analisar a redação, a prova do teu filho, da tua serva. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é um Deus de milagres e maravilhas. O Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode nos dar vitória, o Senhor pode nos ajudar a resolver questões de dívidas. Quantos irmãos hoje estão, especialmente nesse período de pandemia, muitos precisaram usar aí o sistema bancário, pegar empréstimo, tantas coisas, estão endividados. Pai, o Senhor é um Deus de milagres também nessa área. Faz maravilhas, ó Deus, e prospera o teu povo.
para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos financeiramente, abençoa e traz fartura, traz abundância, que haja ampla suficiência na dispensa de cada um de nós. E que também haja ampla suficiência na tua casa, Deus, trazendo sempre a tua prosperidade para que essas portas continuem abertas e nós continuamos pregando o Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor.